ao vivo é ao vivo, estamos aqui para isso. Cévola, muito obrigada pela foto, já está participando do programa também. Mostrou uma figurinha de coraçãozinho e mandou as fotos. Estou eu aqui na batalha, porque está chegando as perguntas aí só, mas é Maria Borges que está aqui com a gente. Vou fazer a pergunta dela. A Ohana estava se expressando em relação a essa questão do divórcio, que agora não é mais necessário esperar, pediu, já é liberado e não tem, só quando tem filho, porque aí vai visitar... Patrimônio, se for fazer a guarda, e vai ter um processo separado de guarda de crianças e partilha de bens. Não se discute no juizado da violência. De juizado da violência para, de imediato, tentar fazer a separação, a anulação do casamento, o que for o caso, para retirar essa pessoa do convívio do agressor. Olha, doutora, eu vou lhe dizer uma coisa, eu tendo um filho, uma filha, enfim, e chega ao ato de uma violência doméstica que esse meu companheiro fez, eu tenho um filho com ele e tudo, eu já ia brigar para não ter uma guarda compartilhada, ele não tem direito de ver meu filho ou minha filha, porque me diga uma coisa, se ele me agrediu, será que ele não ia agredir meu filho ou minha filha, entendeu? Eu ia ficar muito preocupada, mas ele tem direito, porque ele é o pai, eu entendo, mas ele estava numa situação de total descontrole, é violento, me agrediu, será que não vai partir para o meu filho? Enfim. Mas isso também vai ser discutido no processo. A partir do momento que vai ser noticiada essa agressão, vai ter acompanhamento psicólogo, assistente social, tudo isso, além da ocorrência da polícia, do registro do boletim, né, que vai ser apensado ao processo. Então, tudo isso vai ser levado em consideração, obviamente, quando o juiz for determinar se realmente vai ter ou não essa guarda compartilhada, ou se ele vai suspender, né, esse acesso do agressor ao seu filho. Dá medo, né? Então, vamos lá. A Maria Borges, que estava aqui com a gente... Ansiosa? Mas porque ela quer que faça a pergunta. A gente entende demais. Ela passou por essa situação bem delicada com um companheiro. Ela já tinha sido casada, se separou e voltou a ter um novo relacionamento. E aí não estava dando certo, a agressão verbal, como ela falou, no início da entrevista a doutora Ohana, ela citou, tem a agressão verbal, tem a emocional, aí dá um empurrão, dá um tapa, dá um bufete, derruba, joga a cadeira, panela, enfim, até as últimas consequências. Ela disse que era verbal e em público, que deixava ela extremamente constrangida, em restaurante, na frente dos amigos, nos almoços com a família. E ela começou a prestar atenção e disse, não, isso não está certo, não. Quando estava em casa, era tranquilo. Quando chegava na frente dos outros, ela não era mais chamada de minha esposa. Era, ei, você, pegue isso, não sei o quê. Tá burra, é? Tá prestando atenção, não? Era dessa forma que ela era tratada. E ela começou a perceber nisso. E começou também a vir para o lado da figura dela. Dela tá feia, estou com vergonha de sair com você porque você é ridícula. E vários nomes. E ela só guardando. Ela disse, vem cá, por que eu estou passando por isso se eu não tenho por que passar? Buscou a ajuda de uma advogada que começou a trabalhar em relação a isso. Foi quando ele partiu para a violência física porque ela pediu ajuda à advogada. E aí ela realmente teve que entrar com a Lei Maria da Penha. Ela entrou, olha que interessante, por isso que ela estava aflita. Depois que ela entrou com a Lei Maria da Penha, ainda fui abordada em lugares públicos. Cheguei aí para uma festa recentemente que aconteceu na nossa cidade, grandiosa, que ele me abordou e veio puxar no meu braço. Ele foi detido, porque eu tinha a proteção, né, da questão dos 200 metros. Não é tanto lugar para ele ficar, né? Inclusive, em grandes eventos, a Patrulha Maria da Penha estava circulando lá. Então, parabéns para a Lei Maria da Penha, que estava presente no Mossoró Cidade Junina, no corredor cultural. Ela colocou aqui, mas não vou citar onde ela estava. E ele foi acionado, ele foi retirado do lugar, porque ele chegou e abordou e perguntou por que ela estava na festa, o que ela estava fazendo ali. E ela se sentiu constrangida e de imediato ela ligou e veio, viu? Ela disse, Zéza, eu fiquei com medo, porque pronto, ou eu vou morrer quando eu sair daqui, porque eu chamei, ou as providências vão ser tomadas. E ela está aqui para dar esse depoimento, porque ela disse que a providência foi tomada, tá certo? Maria.Borges, né? Ela colocou aqui, as medidas foram tomadas, ele foi retirado e foi levado para a delegacia.
Porque provavelmente ela tinha medida protetiva da Sim. distância. E é um exemplo, um depoimento do que eu estava falando. Em Mossoró surtem efeitos. Não só a Maria da Penha, que eu já vi Cíntia narrando que as mulheres que elas acompanham têm sido bem protegidas, não têm tido ocorrências novamente. E também o grupo de apoio de ressocialização, que não é de hoje, poucas pessoas falam sobre essa parte do pós, né? O que vai acontecer depois com esse agressor, porque se você não tratar, pode acontecer novamente. E o direito penal, normalmente as pessoas pensam, repressivo, vamos punir, merece mesmo um castigo, mas essa pessoa também tem o direito da segunda chance, que é a parte da ressocialização. E tanto a Érica Canuto, que era uma promotora de Mossoró, no Ministério Público, quanto a Helena, que trabalha no juizado de violência doméstica, as duas já narraram que alguns períodos, alguns anos, não teve reincidência. Ou seja, aqueles agressores que passaram por esse curso de ressocialização, que é com a equipe multidisciplinar, não voltaram a cometer aqueles tipos que tem na Maria da Penha tipificados. E eu também ia comentar que uma vez eu fui fazer uma capacitação no CRM, que é outra rede de apoio que tem em Mossoró, que é o Centro de Referência da Mulher aqui em Mossoró, que é organizado pela Prefeitura. E eu fui fazer uma capacitação que tinham mulheres, para explicar para elas o direito delas, como tinha os policiais da Maria da Penha e policiais militares, porque não é só a Patrulha Maria da Penha, que é municipal, que tem a parte municipal, e tem a parte do Estado também, que participa. E tinham policiais homens, o que é importantíssimo, porque a gente vê muitas mulheres tendo atenção com isso, porque elas passam por isso, porque elas viram uma vizinha, uma amiga passando por isso. Mas é bom os homens ouvirem também, porque são eles que são os agressores. Então, se eles ouvirem como funciona, porque como a mulher se sente, faz toda uma diferença. Ainda mais policial, que as pessoas pensam, policial já chega agressivo também, né? Então, não só para eles atuarem de uma forma capaz de solucionar o problema, como eles também na vida pessoal ouviram o que estava acontecendo. É bom destacar que, de acordo com a Maria da Penha, preferencialmente você vai ser atendido por uma mulher. A policial que vai lhe atender é uma mulher, a delegada deve ser uma mulher, mas, logicamente, que o sistema não é composto só por mulheres. Então, tem homens que participam. O juiz é um homem, pode ter um policial homem abordando a situação, registrando a ocorrência. E eles também são capacitados. Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi que tinham policiais homens ouvindo a palestra, comentando quando eu fui numa ocorrência, aconteceu assim, assim. Eu disse, o depoimento deles. E, nessa ocasião, eu também percebi que o grupo de mulheres, 90% das mulheres perguntavam, tiravam foto, e tiravam foto com o policial, tiravam foto comigo, mas tinha uma que não queria tirar foto, que não fazia perguntas, que depois ela me puxou no canto da cozinha e disse que ainda estava com ele, que tinha voltado para ele, que não conseguiu ainda sair dessa relação, que tinha um filho, então tinham várias coisas envolvidas. Então, não é só uma questão assim, a mulher tem que ter coragem de falar. Então, diz assim, ela não se separa porque quer, porque gosta de apanhar, não é. Tem muitas situações acontecendo dentro daquela casa, dentro daquele ambiente que a gente não sabe. E também não existe mais aquela questão de especificar um perfil. A gente sabe que tem mulheres pretas que em situações mais vulneráveis, que os números são mais alarmantes. Mas você acha, pense bem, que uma mulher branca da alta sociedade vai expor isso? Vai denunciar? É muito mais difícil ela entrar na estatística. Ela pode apanhar todos os dias, mas ela não vai dizer. Então, você com a sua experiência, Jair, Jairo Neto, vamos ao corte, que está aí vendo, como você colocou, as mulheres pretas vulneráveis, elas estão expostas, né? Estão aparecendo nas estatísticas gritantes, né? E que realmente são violentadas de forma terrível. Sim, elas existem. Existem, né? E a gente está vendo. E aquelas que a gente não vê, pela uma questão da sociedade, egos, poder aquisitivo gigantesco. Eu vou até... tenho celebridades que só vieram a falar porque veio exposto. A gente teve o caso da Ana Hickman, que chocou o Brasil porque ela vinha calada há um bom tempo, por várias situações, mas aí apareceu dele puxar o cabelo dela e prender na porta. E não teve como negar mais. Negar mais, não teve. Mas se não tivesse aquela exposição, será que ela tinha falado? Exatamente. Então, eu acho... Esse número pode ser maior, então, né?
É maior, com certeza, porque muitas não chegam a fazer a denúncia, né? E o importante é justamente a gente ver isso. Esses dados são importantes? São. Por quê? Porque a União, o Estado, o município, a sociedade, todo mundo vai tomar iniciativa, vai decidir como agir quando a gente souber o que está acontecendo. Eu não tenho como criar uma política pública, que é uma coisa que tem na Lei Maria da Penha, não tenho como criar uma política pública. Eu não sei o que está acontecendo. Então, não só pela sua vida, mas denuncie, porque você, além de se salvar, você vai estar ajudando outras mulheres de uma forma indiretamente. Se você fizer uma denúncia, a sua vizinha faz a denúncia também, ela vai se encorajar. Aí a polícia, por exemplo, ou o Poder Judiciário já vai saber, olha, naquele bairro tem mais ocorrência. Ou aquele perfil daquela mulher tem mais ocorrência. Vamos lá fazer um projeto? Vamos numa escola dar uma palestra? As políticas públicas são feitas baseadas nos dados, no que chega nas autoridades, no que chega para você. É tanto que toda vez que eu vou fazer uma palestra, eu faço 2 perguntas que as pessoas não sabem responder. Uma é essa, é só as mulheres pretas que apanham, é só as mulheres da favela que apanham. Mas vai aparecer na estatística a maioria delas? Provavelmente sim. É porque são vulneráveis ou porque as outras mulheres da sociedade não vão chegar à polícia. O outro ponto é, todo mundo sabe que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo em relação à mulher. Mas a gente tem que levar para o outro lado também esse questionamento. Nós somos os mais violentos ou as mulheres estão denunciando mais? Porque antes não sabia como denunciar, não tinha essa coragem. Elas estão tendo mais coragem. Se elas estão denunciando mais, obviamente o número vai aumentar muito mais. E é bom no sentido de políticas públicas, como agir para defender ela, para tomar as providências. Mas sempre tem esses 2 questionamentos que a gente tem que fazer, justamente para saber como se defender e como as autoridades vão agir. Porque a partir disso a gente vai saber, são as mulheres pretas e naquele bairro específico de Mossoró que precisam de mais ajuda. Interessante que de gerações diferenciadas, que as mulheres só têm que ficar cuidando dos maridos. Quantas não passaram pelo abuso moral de ser uma empregada para o marido e ter que servi-lo também na parte sexual. A mulher era uma prole, tinha que estar tendo filho aí à torto e à direito do jeito que queria. E ai dela que se falasse alguma coisa. Você falando disso de antigamente no Código Penal, quando tratava de violência contra a mulher, para você ver, e é muito subjetivo, o que é uma mulher honesta naquela época? Deve ser justamente essa mulher que você fala, submissa, que atende o marido, né? Essa deveria ser a mulher honesta daquela época. Hoje em dia não temos mais esse termo. É uma coisa que a gente sabe que na cultura da gente ainda continua em várias casas, em vários lares. A Ana Neta disse que aplaude, botou até as palminhas, não foi, Ana? A Lei Maria da Penha, como a doutora está falando aí. Antes todo mundo ficava calado. Hoje não tem mais como calar. Tem câmeras nas ruas, tem internet, tem celular, tem a vizinha que não ajuda e a gente tem as pessoas para quem correr. Antes a gente não tinha. Eu fiz denúncia de um namorado e ele entendeu, né? Se afastou de boa, mas foi um relacionamento que eu tive que acordar rápido, senão também tinha acabado em piores. Parabéns aí à entrevista. Temos aqui a L.M, que ela disse o seguinte, que infelizmente não teve a coragem ainda de chegar e conversar nem com a psicóloga, porque ela disse que se sente envergonhada. São 29 anos de casamento, inclusive com traições, o que deixa ainda mais magoada. A gente vai estar recebendo Conceição Verônica para falar dessa parte emocional, de procurar terapia, de procurar psicólogo, mas a Lei Maria da Penha vai ter sempre psicólogos também para ajudar. É muito tempo, né, desse sofrimento. L.M. É muito sofrimento. E a gente veio para cá para ser feliz. E quando se fala na questão de separação, ela disse que aí a casa vai abaixo. E ela, não só ela, mas todo mundo tem que estar atento também, como eu falei, não é só agressão física. Coisas muito sutis no cotidiano que vai desencadeando isso. E, normalmente, o agressor, que eu vou, inclusive, puxar novamente o exemplo do caso da Juliana, o agressor, normalmente, é repetitivo.
Então, a agressão, quando uma vez acontece, ela vai se repetir. E ele vai pedir desculpas, como ele já fez uma nota pública pedindo desculpas para ela e dizendo que quer que ela fique bem. E ela não pensou na hora de agredir, né? Então, normalmente, pelo que os estudos falam, é um comportamento típico do agressor. Vai e repete de novo. O doutor Hernani, quando esteve aqui, ele mostrou os pontos e os sinais repetitivos de uma pessoa que é violenta. Ai, desculpa, isso nunca mais vai acontecer. Quando vai ver, tá dando um empurrão. Não, eu tinha tomado uma cerveja, foi por conta da cerveja. Tá. Não, eu cheguei estressado do trabalho e acontecendo. Quer dizer, a nota que ele soltou, realmente, ele colocou os pontos que já dá claramente, visivelmente, que ele já está... Caracteriza justamente o que ele já tinha feito, desculpa, eu espero que você esteja bem. Como é que uma pessoa vai estar bem depois de 61 murros daquele? E inclusive em relação aos 61 murros, que é o caso que a gente está discutindo Lei Maria da Penha, mas está trazendo muito Juliana. E com certeza quem está em casa vai se encaixar, né? Vai se ver na situação. 61 murros, ele não quis só machucar, né? A ideia é que 61 murros estava descontrolado, tanto que ele foi acusado oficialmente agora pela Polícia Civil por feminicídio, quando a pessoa quer tentar matar, né? E no caso a delegada qualificou ele como tentativa de feminicídio. Feminicídio é um homicídio quando a pessoa quer matar a outra, só que o feminicídio, a característica é justamente por ela ser uma mulher num ambiente doméstico ou familiar caracterizado por feminicídio, e a tentativa porque ela não tinha defesa alguma. É uma coisa assim que a única coisa que ela ficava tentando era que alguém está me vendo nessas câmeras. Que não acaba nunca. E como os vídeos são muito gritantes, a violência, a força, a insistência de bater, é como a própria delegada falou, é refutável. Ele vai dizer que não foi? Não tem como dizer que não foi. A polícia contou 61 socos. A prova é muito visível. A prova é muito visível. A defesa vai ter um pouco de trabalho, né? E em relação ao feminicídio, em 2024 teve uma atualização e aumentou a pena. Então, a pena hoje é de 20 a 40 anos de reclusão. Reclusão você começa em regime fechado, você começa preso e não sai, e enfim. E tem também os agravantes. Se for uma pessoa com deficiência, se for uma pessoa que estiver mais vulnerável ainda, vai agravar a situação, que no caso dela, não foi narrado sobre isso, mas para você saber que existe essa possibilidade também que a lei já prevê. E o caso Maria da Penha, que a gente comenta muito, foi justamente essa repetição. Sim. Ele tentou matar ela, pelo que a gente sabe oficialmente, 2 vezes. Ele deu um tiro, e a outra vez... Não, a Maria da Penha. Maria da Penha, a primeira tentativa oficial que foi narrada nos documentos aqui, deu um tiro na Maria da Penha, e a segunda tentativa foi quando ele tentou eletrocutar. Ela estava tomando banho e ele tentou eletrocutar ela. Então, Maria da Penha não tinha mais o que fazer. Ela ficou paraplégica e ela tinha que dar um fim naquilo, porque senão ela não ia resistir. Era um caso já que o destino parecia ser aquele. Então, ela acionou a justiça. Por que Maria da Penha? A gente até hoje tem que reverenciar a luta dessa mulher, porque ela fez a denúncia e, na época, as leis não protegiam a mulher dessa forma tão efetiva. E ela denunciou mesmo sem a proteção, E ela denunciou mesmo assim, e a justiça demorou para dar resposta. Existe uma coisa, que eu não vou entrar em detalhes jurídicos, mas existe uma coisa chamada prescrição. Você tem até tal tempo para a justiça dar resposta. Faltava 2 anos, ou pouco tempo, para você não poder mais punir o marido da Maria da Penha. E aí, a justiça brasileira não dava essa resposta. O marido, o agressor, não gosto nem de falar de marido, o agressor de Maria da Penha passou apenas 2 anos na prisão e foi solto. Hoje ele é uma pessoa livre. Aí Maria da Penha teve que recorrer aos órgãos internacionais, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que foi reconhecido. Foi o primeiro caso na corte em que foi reconhecida a existência da violência contra a mulher, porque antes não existia o conceito violência contra a mulher. Entendi. Não existia proteção específica para isso. Mesmo até os movimentos com mesmo ela sendo paraplégica, não existia uma lei específica para isso, não existia um lugar que dissesse temos que proteger essa mulher, temos que ser mais ágil, tem que ter uma lei específica para isso. Então, na Comissão Interamericana, foi o primeiro caso no mundo que foi reconhecido, foi o dela.
E uma das punições para o Brasil foi justamente criar legislação para isso, dar uma resposta para Maria da Penha numa velocidade mais rápida. Imagine um processo, quantos anos durou esse processo, ele estava solto. Exatamente. E outra coisa, ela teve graves sequelas na vida dela. Graves sequelas. Como a Juliana vai estar. Como a Juliana deve estar. A Juliana deve ter as consequências no rosto. O médico já deu uma entrevista. Desfigurou ela, né? Desfigurou. O médico disse que foi muito difícil a cirurgia, que foi, quando ele mexeu, foi mais do que ele pensava, as fraturas, mas que pelo menos ela não tinha sequelas cerebrais, né? Não ia ter uma sequela nesse sentido. Mas que ainda vai ter, ela logicamente, ela é o que a gente tem que realmente avaliar, porque 61 socos e naquela força e ela sem ter como se defender. Mas Maria da Penha foi justamente essa mulher. Maria da Penha tem, inclusive, o instituto dela que faz ainda projetos para ajudar a mulher. E, recentemente, falou que ela ainda estava pedindo proteção, viu? Outra coisa que estão chamando a atenção aqui nas perguntas e pedindo para a doutora Ohana comentar, eu acho que é fake news, porque eu não acredito que mulheres vão passar e-mails, ou então, não sei, a gente não pode julgar aqui, mas que ele recebeu mais de 1.500 mensagens em defesa, mulheres querendo conhecer ele, mulheres querendo se relacionar, porque querem a imagem, não querem um ser humano, mas querem a imagem de um homem que demonstre força, proteção. Gente, a gente está falando de seres humanos. Seres humanos. Então, ali, ele pode ter força do que for, menos ser humano. Ele não foi humano em nenhum instante ali. Ele não pensou que era uma vida ali, que ele estava se relacionando, inclusive. Mesmo com raiva, agressivo. Todo mundo tem raiva, todo mundo tem DR, como a gente fala. Mas fazer o que ele fez, eu não acredito nisso. As pessoas estão colocando aqui. Pergunta, doutora, então, pergunte à senhora que está dando a entrevista, o que ela acha em relação a essas 1.500 mensagens que estão rodando aí pelas redes sociais também, que tem horas que ajuda e tem horas que não ajuda. Se realmente ele ainda pode, de repente, ter mulheres que estão dizendo, estou aqui, 1.500, eu acho que é fake. Eu acho que é fake. Pode estar algumas mulheres falando, mas ele merece uma nova chance. Ele vai ter a defesa dele, ele já tem. Mais de um advogado já estão entrando com a defesa dele. É direito, todo mundo tem defesa. Tu tem os dois lados. Nenhum crime é perfeito, mas tem os dois lados. E ele vai ter o direito de ser defendido. Vai ter julgamento e tudo. Está dando trabalho na delegacia, na prisão, já desceu? Está dando. Para cortar o cabelo, disse que ele deu um show. Mas teve que cortar, teve que raspar. Ele é um detento agora. Mas ficar recebendo mensagem, eu acho que ele não é nem para estar com acesso a celular. Quem está com o celular é a família, que se pronunciou também. Veio com a nota dizendo, olha, a gente tem nada a ver com os atos dele. Isso é correto? A defesa da própria família, que começa também, às vezes a gente tem filhos que estão fazendo coisa fora, a gente nem sabe. E se for uma coisa errada, vai chegar a conta. E a família colocou, a gente não tem nada a ver, a gente está sendo ameaçado, tem pessoas que querem lixar a mãe, um tio, que tem outro lado também. É importante essa parte da gente comentar. Na verdade, atinge todo mundo, né? Além de atingir não só a vítima, a família da vítima, atinge, como a gente está comentando, a família do agressor. O Código Penal é bem claro que a pena não passa da pessoa que cometeu o crime. É tudo para ele, né? As consequências são para ele. A família dele realmente não responde por nada. A não ser que fosse uma pessoa que não fosse menor de idade. E não é o caso. Mas, fora isso, essa questão de lixamento, das pessoas serem ameaçadas, a gente tem que ter a consciência também de que apenas ele vai sofrer as consequências e ele vai ter o devido processo legal. Ele vai ter a defesa, ele já teve audiência de custódia, mas foi mantida a prisão dele. Ele vai ter o momento de defesa dele, ele vai passar pelo juiz, ele vai ter todo o procedimento correto a ser observado. Fora que ele também vai ter a oportunidade de ressocialização. Mas, em relação às mensagens, eu já vi também na internet dizendo que tem pessoas que apoiaram, pessoas que perguntaram o que ela fez para merecer isso, olha como ela estava vestida, falando da vida pregressa dela, que não tem nada a ver com a situação também. Não, e tem também um aqui que colocou assim, uma das mulheres que colocou a mensagem ainda colocou assim, que ele alegava que a Juliana tirava o juízo dele, por isso que ele era violento com ela. E por que ele não largou ela? Já que ela tirava o juízo dele, quer dizer, a roupa que ela está vestindo é que vai fazer ele ter o ciúme.
Gente, isso eu acho que... Se ela também tirava o juízo dele, o relacionamento estava tóxico para os dois. Para os dois. Ele também não estava bem. Então, a melhor solução, antes de chegar nesse ponto, era de ter se separado amigavelmente e não ter chegado ao ponto de uma agressão. Nada justifica tamanha brutalidade, tamanha violência. Não justifica, assim. Ele era ciumento, ela era ciumenta, ela muitas vezes partiu para cima dele, também bateu. Tóxico. Relacionamento que já deu o que deu. E acabou, infelizmente, daquela forma. Em relação às mensagens que ele estava recebendo, sabe se Deus é verdadeiro ou não. Eu baixei até aqui, porque está só chegando as mensagens e faz o barulhinho. Mas muito cuidado também com as coisas na internet, viu? Que se coloca na internet, foto. Você está tendo um relacionamento, você quer postar uma foto. Eu acho que o combinado não sai caro, já dizia o meu ex-diretor Lairinho, ele sempre dizia, o combinado não sai caro em relacionamento, em negócios, na vida pessoal. Eu quero fazer o Enem, pai. Pai, eu não quero fazer o Enem. Combine. O combinado não sai caro em nenhum momento e para nenhuma das partes. Essa questão dele estar recebendo as mensagens, na sua opinião, você acha que mulheres podem vir a dizer que, coitado dele, de vir essas mensagens? Pode, né? Sim, porque é de cada um essa personalidade. Agora, se ela quiser esse relacionamento, provavelmente ela já está vendo do que pode acontecer, rapaz, né? Do que é capaz, né? Mas é como a gente falou, a gente também não pode julgar, até porque existe um momento de ressocialização. Ele pode melhorar a conduta. Né? As pessoas podem ser atendidas pelos programas de ressocialização que existem no Estado, que é previsto pela Lei Maria da Penha, a gente sabe que tem aqui em Mossoró, deve ter em Natal, que ele pode realmente melhorar, rever esses conceitos em relação aos relacionamentos dele com mulheres e não cometer mais esse tipo de violência, o que é o que a gente espera, que não ocorra normalmente. Porque, como eu falei anteriormente, o Código Penal, muitas pessoas falam da forma repressiva, de punir, de ser agressivo com ele merece o troco. Isso é antigamente, gente. Olho por olho, dente por dente, não existe mais, no sentido de que você não tem que... Gentileza gera gentileza. Você não tem que devolver uma violência com violência. Você tem que procurar a justiça. Foi o que foi feito, graças ao porteiro, o anjo da situação. E ele vai sofrer todo o processo. Ele deve ser ouvido, ele vai ser ouvido. E ele vai ter a oportunidade de ressocialização. Quem sabe, como a gente tem dados, que muitas pessoas conseguem fazer a ressocialização. Seguir a própria vida, né? Melhorar e não cometer mais aquele tipo de delito. O que seria ótimo, não só para a futura mulher que acompanhar ele na vida, mas para ele mesmo. Com certeza, uma pessoa violenta não é uma pessoa que está em paz consigo mesmo, que tem uma vida saudável, né? Então, vai ser bom para todo mundo se ele conseguir se ressocializar em algum momento. Vai melhorar, né, o lado humano dele. Procurou a pior forma para melhorar, que é dentro de um presídio, de repente. Mas ele lá vai ter acompanhamento também, e tem a chance de melhorar. A Andréa Saldanha está nos acompanhando em Campo Grande, disse que está amando o programa, já encerrar. Temos também aqui o Jojo que está nos assistindo. Madalena, meu filho, um beijo muito especial. A Sébora fez foto aqui, tirou fotozinha já e mostrou. Muito obrigada a Sébora que está aqui com a gente. Tem os homens também que estão participando, tem o Nilo que está aqui com a gente, disse que tem que existir lei justa. Em pleno século XXI é absurdo, mancha toda a imagem de um homem realmente. Quando dizem que está faltando homem para as mulheres, é por conta disso. As mulheres também se assustam hoje quando vê essa questão de tanta violência. Elas têm medo de ter um novo relacionamento, de buscar um namorado. Tem uma filha, é ele que está falando, tá? E é bom ele estar assistindo, como eu estava comentando, homens também assistirem. E ele está falando uma coisa certa, não pode generalizar, né? Sim. Ele diz, é difícil a gente conseguir um novo relacionamento. Ele disse que é viúvo, tem 2 filhas. Uma das filhas, inclusive, ainda não conseguiu namorar, um namorado certo, como ele colocou, sabe, bacana, saudável. E ele, como viúvo, ainda não conseguiu um novo relacionamento, porque as mulheres estão com medo de se relacionar seriamente. Porque está todo mundo no relacionamento aberto, mas tem muita gente que quer um relacionamento bacana, saudável. Temos ainda a analista que está aqui com a gente, obrigada. O Wellington Barreto vai ter evento na Sejus, ele colocou aqui. Temos também um professor que disse, bom dia, sou o professor José, trago para a minha sala de aula o direito do respeito para meninas e meninos. Tem que começar de cedo.
A Lei Maria da Penha tinha que ser disciplina escolar. Mas tem. Né? Na Lei Maria da Penha tem uma parte lá escrito que já deveria começar nas escolas, Na prática ficou complicado. Não só educativo, assim, televisão, como a gente vê, agosto, lilás, não, gente, é todo ano, todos os dias. E tem também que inserir já na educação. Escolar, exatamente, a educação. Como a educação sexual, o professor José colocou aqui, por conta aí dos gêneros, que hoje também estão abertamente para ser discutido. A Patrícia, obrigada, Patrícia Itamaraci. Obrigada demais, ela não disse onde estava. A Clara, que é mãe atípica, está nos acompanhando, disse que é gravíssimo isso, e muitas mães sofrem também quando têm filhos com deficiência, que os maridos abandonam e ainda se acham no direito de agredir emocionalmente. É outro assunto que a gente tem que discutir aqui. Martíssima vai vir. Aninha, obrigada, Aninha Fernandes está aqui. Temos a Gabriela, temos o Sérgio Costa. Ele diz o seguinte: existe relacionamento tóxico para os dois lados. E os homens também têm que ficar atentos aos seus direitos. Não estou defendendo o rapaz. Achei um absurdo o que ele fez e manchou a imagem dos homens do Rio Grande do Norte. Ficou muito feio. Mas os homens também têm direito para alguns tipos de relacionamento tóxico. É bom procurar os direitos. Matheus está aqui. Sou jovem e fico com receio de lidar com as meninas mais jovens. Bebem muitos de forma precoce e os pais não estão muito próximos. Prefiro ficar só, às vezes, na minha, com medo do que possa vir pela frente. A palavra medo parece que é bem presente, né? Tanto para homem como para mulher. Tá todo mundo com receio de ter um relacionamento. Mas é justamente isso, porque as notícias, quando saem, são muito alarmantes, são muito... Essa, então, que a gente teve recentemente foi gritante, foi muito violenta, brutal. Então dá medo para qualquer pessoa. Tomou uma proporção internacional, inclusive, sim, né? Mas, como eu estava comentando, é bom também a gente focar no que é bom, que existem medidas que funcionam, que existe, pelo menos eu falo da existe um juizado específico para isso, para dar uma celeridade, existe uma equipe que trabalha no juizado, que é competente, existe a Patrulha Maria da Penha que temos no nosso município e temos também pelo Estado, tem um projeto de ressocialização e a Maria da Penha é a lei mais moderna em relação a esse assunto. Então, vamos tentar focar nas coisas que estão dando certo, até mesmo para encorajar essa mulher de dar essa denúncia, de procurar os seus direitos, de tentar criar essa coragem, né? Porque, como eu falei, não é fácil, você não sabe o que está passando na casa daquela pessoa, você não sabe o que está passando pela cabeça dela, mas eu acho que só falando de desgraça é importante, porque não é à toa que a gente criou uma comoção gigantesca, todo mundo ficou chocado, e, inclusive nas vésperas do Agosto Lilás, foi uma trágica coincidência, mas também é importante a gente ver que tem um lado bom de como a gente está progredindo em relação a esse assunto. Tem que melhorar? Tem. Você acha... Já não passou na audiência de custódia, que eu já estava assim, meu Deus, será que essa audiência de custódia ainda vai dar uma brecha para esse rapaz sair e dizer assim, não, é porque eu tinha bebida, porque eu estava de cabeça quente, porque existe o lado da defesa dele. E quando disse, não, vai direto, a juíza não aguentou nem ver as imagens, então foi algo... Foi isso. E, como eu estava falando das coisas boas, que a gente tem que olhar por esse lado também, o exemplo é o porteiro. Se fosse antigamente, vocês que estão assistindo, que um homem ia estar assistindo aquela cena e ele mesmo ia ligar para a polícia, ia chamar, e a polícia ia chegar de imediato com o SAMU? Antigamente não ia acontecer isso. Não. Então, as pessoas estão tomando consciência, não só as mulheres, as pessoas ao redor, porque aquela conversa de marido e mulher não mete a colher não existe mais. O porteiro meteu a colher, graças a Deus. Senão a bichinha não ia resistir. E o SAMU chegou e a polícia chegou, teve atendimento imediato para ela. Né? Foi preso em flagrante, tanto que ele nem resistiu, ele mesmo já deu as mãos e sabia do que estava acontecendo. Então, a gente também tem que valorizar isso. Nesse sentido, o direito brasileiro está avançando. A gente tem que continuar a campanha Agosto Lilás, é importante. Todo ano a gente tem que fazer, mas todos os dias acontecem essas coisas. É um índice muito alto, mas saber que as pessoas estão mais conscientes, não só a vítima, mas o próprio porteiro, que é um terceiro, que não tem nada a ver com a história, não sabe nem quem é, às vezes, mas ele se sensibilizou, a vizinha chegou com gelo para botar no rosto. Então, você vê que houve uma comoção. Sim. E
nacional. Se fosse antigamente, talvez não teria tanta notícia, tanta repercussão. Então, isso é muito importante a gente valorizar e ver que está progredindo. Tá, sim. E olha, amanhã, para a gente continuar falando aí nos programas que voltam ao Agosto Lilás, mas a relação de trazer as coisas boas, a violência contra a mulher, a gente vai estar recebendo Maria Manuela, diretora do Centro de Referência da Mulher Brasileira. Ela vai estar aqui com a gente ao vivo para reforçar o trabalho que elas estão fazendo, tanto da guarda aqui de Mossoró, que está de parabéns, né, como também da Polícia Militar. Tem um carro voltado para a Lei Maria da Penha e colocar para agir mesmo. Não é uma lei, vamos cumprir. Dizem que o Brasil tem muita lei que fica na gaveta. Mas vamos começar a abrir essas gavetas e trazer os papéis para a mesa. Já foi sancionada, porque que não está funcionando. Vamos trazer isso. Amanhã ela vai estar com a gente ao vivo. Antes de encerrar aqui com a doutora, a Madalena também está tirando foto. Está fazendo sucesso, a audiência é boa. Que bom. Mas é o assunto que a gente tem que tocar, né? O assunto. Já são 11h31. Eu estou correndo um pouquinho, mas eu mandei uma foto para Jairo Neto, em homenagem, claro, à Lei Maria da Penha, que a gente precisa trazer essa homenagem. E eu tenho orgulho de ter essa foto aqui da doutora Ohana. Eu já sei qual é. Já sabe qual é, né? Pode mostrar aí, Eu também tenho orgulho dessa foto. Essa foto aí é um orgulho, porque ela esteve junto com a Maria da Penha, conversou, foi num congresso. E muito corajosa. Essa mulher, ela desbravou. Ela emociona só de olhar para ela, né? Demais. E assim, ela na cadeira de rodas, com as pernas presas, porque ela foi tão violentada que ela não tem a sustentação das pernas. E às vezes a gente tem deficiência física e as pernas ainda ficam direitinho, mas ela tem que estar sempre com as perninhas juntas. Vocês estão vendo aí, com a amarração da mesma cor da calça que ela estava. Você imagine a cabeça dessa mulher. Tá aí, a Maria da Penha é essa mulher. Se você não conhecia, você que está me acompanhando, é ela. Todo mundo já ouviu falar da lei, mas nem todo mundo conhece Maria da Penha. Sabe quem é. E eu me orgulho muito de ver a minha filha do lado dela, né? A doutora Ohana aí. A Cévula colocou, vale, que bacana, você está entrevistando a sua filha. Acontece às vezes. Acontece, é necessário, temos que ser profissional. Eu estava chamando ela de doutora o tempo inteiro. Mas a Ohana teve a oportunidade, a doutora Ohana, de estar aí e conversar, se especializar nisso. A vara da família, a família tem que ser respeitada. A Maria da Penha tinha uma família, ela teoricamente era para ter um esposo, um companheiro do lado dela. Você já pensou levar choque? Uma pessoa tentar eletrocutar a pessoa, gente, isso é muito grave. E ela resistir. Alguém conseguiu ajudar ela, ela disse, não vou ficar calada. Eu vou ter que abrir a boca, eu vou ter que lutar, porque outras mulheres estão morrendo. Eu sobrevivi. Não vou mais andar, fiquei com sequelas, mas não é para continuar acontecendo isso de jeito nenhum. E ela teve a sorte, graças a Deus, de ficar viva e com certeza vai estar salvando muitas vidas. Não vai? E eu me emociono assim, porque às vezes eu fico pensando, ao olhar, né, ela, a coragem. Porque talvez se eu tivesse passado por isso, de ter ficado cadeirante, em decorrência de uma violência doméstica e familiar, de uma pessoa que eu queria construir uma família, que eu tinha amor pela essa pessoa, e fiquei daquele jeito, tem muita gente que ia desistir da vida, ia ter depressão, não ia atrás. E ela foi atrás, a justiça brasileira não respondeu, os políticos não faziam leis, ela recorreu internacionalmente, chegou na Comissão Interamericana, e muitas mulheres hoje são salvas por causa dela, porque ela teve essa garra. Eu não sei nem se no momento, eu acho que não, porque a gente nunca sabe o tão grandioso que são os atos da gente. Acho que naquele momento ela só pensava em estar viva, em conseguir se proteger, porque ele estava solto. Sim. E ele só passou 2 anos na prisão. Então, acho que em todo momento ela também pensou em sobreviver. Mas, hoje ela vê esse legado, né? A lei mais moderna do mundo e que tantas mulheres hoje são salvas. E você estava falando da questão de ter uma viatura específica. Vamos botar as leis para funcionar, porque no Brasil realmente tem muita lei, mas a Lei Maria da Penha é uma das que a gente vê que tem mais essa a gente outra, vê. Depois o tempo está voando, gente. É a questão da pensão alimentícia. Sim. Ali, neguinho não pagou, preso. Sim, é outra porque lei que os filhos tem não pra têm onde correr. culpa, amigo. Se o relacionamento não deu certo, olha, eu costumo dizer, filho é para sempre, marido e mulher nem sempre. Não deu certo, mas o filho não tem que penar por isso. Ele não tem que passar por constrangimento, não tem que passar por situações terríveis. E aí, também uma lei que merece aplauso.
Muito obrigada por você ter vindo, viu? Obrigada. O tempo está estourando aí, mas a gente está conversando aqui. Obrigada quem assistiu, né? Muita gente participando. Amanhã também eu quero a mesma audiência que a gente está trazendo. Jackson Lira está nos acompanhando, a turma de Tibau, mandando palminhas também, porque diz que no interior precisa muito a Lei Maria da Penha ser atendido. Porque as cidades são menorzinhas, Mossoró, graças a Deus, a gestão está agilizando rápido. Mas no interior, você também se socorre para a Polícia Militar. Se não tiver a guarda específica da Lei Maria da Penha, da Patrulha Maria da Penha, você vai para a Polícia Militar. Não tem um delegado. O policial militar tem a autoridade de começar os procedimentos, fazer o primeiro atendimento, depois repassa para o delegado para o juiz confirmar. Mas não deixe de fazer denúncia porque sua cidade é pequena. Exato. Então, você que está aí me acompanhando já, a turma de Tibau, um abraço muito especial. Daqui a pouquinho a gente volta, eu tenho que dar alguns recadinhos, tem gastronomia ainda também, e a gente volta já já com o nosso dia.